Olá, bom dia a todos os alunos do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Hoje, dia 16 de novembro. Bom, como ontem foi feriado, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, e toda segunda-feira nós fazemos as correções de língua portuguesa. Hoje, terça-feira, nós vamos fazer de língua portuguesa e amanhã, se assim Deus permitir, nós faremos de matemática e assim por diante, uma decorrente da outra. Então é o seguinte, porque a gente não pode deixar, a professora não pode deixar de corrigir as atividades de vocês. As crianças que não estão me enviando todos os dias, com medo de estar errando, façam as correções, assistam às aulas de correções, resolva no livro, depois vocês me enviam, não tem problema nenhum, tá? O importante é que eu veja que vocês estão fazendo, tá? Que vocês estão se organizando, porque o final do ano está se aproximando, graças ao Senhor Jesus Cristo, mais um ano aí, né? A gente concluindo. Releia o trecho a seguir e realiza as atividades. Então, nós vemos aí, a letra A. Preencha esse trecho substituindo a palavra delas pela palavra a que está se referindo. Então, a quantidade de cordas, então delas são as cordas, de cordas varia muito. A berimbau tem apenas uma corda. O violino tem 4 e a harpa tem 40. De 40, né? Referente a cordas. B. Localize e copie o nome do instrumento que tem apenas uma corda, o berimbau. 4 cordas, o violino. Mais de 40 cordas, a harpa. A harpa, quando ele fala assim, mais de 40, é porque o mínimo é o número de 40 que conseguiram contar. Depende do tamanho da harpa, é a quantidade de cordas. Relê o trecho a seguir. Então, tem aqui, vocês vão fazer a releitura, a professora no dia da atividade leu, agora nós vamos ver só as respostas, tá? A letra A, substitua a palavra elas pela palavra a qual está se referindo e elimine a que aparece entre parênteses. Então, vai ficar as cordas, que ela é as cordas. As cordas podem ser dedilhadas pelos dedos ou por palhetas, ou friccionadas por um arco. Após essa eliminação, o sentido se alterou? Não se alterou. Por quê? Porque ele está se referindo às cordas dos instrumentos. Então, continuou com o mesmo sentido, falando sobre as cordas dos instrumentos. Localize e copie o nome dos instrumentos em que as cordas são dedilhadas por dedo ou por palhetas, violão e harpa. Friccionadas por um arco violino, violoncelo e contrabaixo. O que é palheta? Pesquise em um dicionário e copie apenas a acepção utilizada nesse texto. O que é acepção? A professora vai falar novamente o que é acepção, porque esse tipo de palavras vocês vão continuar sempre escutando, né? Então, para vocês nunca esquecerem o que é uma acepção, é quando o significado de tal palavra tem o mesmo sentido dentro da frase. Então, o significado de palheta que tem o mesmo sentido dela dentro da frase é lâmina feita de diferentes materiais usada para tocar as cordas de instrumento, porque palheta tem outros significados, mas aí você só vai colocar o que tem o sentido dentro da frase, do texto. Aqui sobre a continuação da atividade, a 8ª questão, vem outro trecho do texto. Como os instrumentos de metal funcionam? Funciona com sopro do músico no bocal. B. Com o sopro do músico no bocal ou com surdina. A. C.
com o uso da surdina. A D, uma trompa, uma tuba, um trompete ou um trombone. A nona questão, sublinhe o que aparece entre parênteses. Então tá aqui, ó, tá até grifado aqui com a linha azul, aqui e a continuação aqui, zinco. Então tá sublinhado, foi passado uma linha. B, a informação entre parênteses explica do que é feito o latão. C, reescreva esse trecho eliminando o que aparece entre parênteses e observe se o sentido do texto se altera. Assim como os instrumentos de madeira ou de metal funcionam com o sopro do músico no bocal. São tubos feitos de latão, dobrados ou enrolados. Espera-se que os alunos percebam que, apesar de perder uma informação, o sentido não se altera. A 10ª questão é para vocês relerem. Letra A. Localize as partes que explicam o que é campana ou surdina. Campana, parte onde se projeta o som. Surdina, uma peça que muda a saída do ar e torna o som mais abafado. B. A explicação sobre essas palavras aparece entre parênteses. Aparece entre qual sinal de pontuação? Vírgula. Que outros sinais de pontuação poderiam ser utilizados com essa mesma função? Travessão e parênteses. A 11. Relê o trecho. Pinte o sinal de pontuação que tem a função de separar os elementos de uma enumeração. Isso aí nós já vimos muito, né? Que é a vírgula. Então, vocês vão pintar as vírgulas. B. Observe as imagens dos instrumentos. Vocês vão colocar o nome dos instrumentos. Tem trombone, trompete, tumba e trompa. Aqui, releu outra partezinha de texto. De que modo os instrumentos de madeira funcionam? Com o sopro do músico sobre o bocal ou sobre uma palheta. B. De que são feitas as lâminas que vibram de sopro no músico dos instrumentos de madeira? De cano. Quais os instrumentos ilustram esse trecho do texto? Um aboá, uma flauta, um facote e um flautim. Letra A. Aqui já é a 13ª questão. Localize e copie o nome dos instrumentos em que se utiliza o bocal, a flauta, a palheta, clarineta e aboé. B. Leia e construa e consta no dicionário sobre a palavra palheta e sublinhe apenas a acepção utilizada nesse trecho. Então tá aqui, ó, lâmina metálica de madeira e etc, de vários instrumentos de sopro e que produz um som quando por ela passa corrente de ar. Aí vocês vão sublinhar, ou passando um tracinho, ou do jeito que vocês quiserem sublinhar, tá bom? Continuando aqui com as nossas correções, a 14ª também, que é para vocês reler. Essa palavra está se referindo ao tubo. B. Reescreva o trecho substituindo a palavra destacadas pela qual ela se assinalou. Esses instrumentos possuem formato de tubo. No interior do tubo surge uma coluna de ar que se movimenta e produz o som. Então, circular. Sinal que produz o nome de um instrumento musical. 2 pontos. Sinal utilizado para separar o nome dos instrumentos. Vírgula. Sinal que encerra uma ideia. Ponto final. 16ª, para vocês reler.
Com que tipo de material os instrumentos de madeira passaram a ser produzidos ao longo do tempo? Com metal ou plástico? B. Reescreva a parte sublinhada, recuperando a que a palavra deles está se referindo. Com o tempo, alguns dos instrumentos é substituindo a palavrinha deles. Como a flauta passaram a ser produzida com metal ou plástico. Essa daqui é a nossa atividade de hoje, tá? A professora tá fazendo o máximo para o vídeo não ficar tão extenso, porque ficou muito cansativo. E aí vocês vão responder algumas perguntinhas sobre o texto. De que modo são tocados os instrumentos de percussão? Em quantos grupos eles são divididos? Que instrumento tem sonoridade mais grave ou aguda? Quais podem produzir som por meio de toques suaves ou ruídos mais altos? Letra E. Há quanto tempo surgiram os instrumentos de percussão e para que os instrumentos de percussão eram utilizados? Olha, pessoal, tem aluna, né? Que estão respondendo assim, não sei. Isso aí não é resposta, gente, está no texto. É só ler. Olha o tamanho desse textinho aí que tem que ler. E responder as perguntas, tá bom? Então, não existe esse negócio assim, não sei. Não sei. Então, tem que ler. Cada um tem uma resposta, tá? Nessa parte aqui, eu vou demorar mais um pouquinho, por quê? Porque eu tenho que explicar para vocês detalhes que às vezes vocês podem ter dúvida em casa. Mas só que é o seguinte, tem que assistir a aula. Tem que assistir a aula, não tem outro jeito, né? A nossa palavrinha de hoje é perímetro, tá bom? Perímetro. Observe a planta baixa do apartamento que Murilo comprou. Murilo, tá? Então, nós temos aqui a planta baixa do apartamento de Murilo. Ela está, como é um desenho, ela está em centímetro, tá? Centímetro. Se a planta baixa foi construída na escala de 1/100, quanto mede o comprimento real da sala? Então, nós temos aqui, ó, a parte da planta. Nós temos aqui a planta. Só que aqui não tem, ó, a parte da sala. O que nós vamos fazer, professora, para descobrir a parte da sala? Nós vamos calcular esse aqui porque é a mesma medida. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. Eu tenho 6,8 centímetros mais 4 centímetros. O 4 vai ficar embaixo do 6. Por quê? Porque a vírgula aparece depois do número, né? O número inteiro, a vírgula aparece depois do número. Como é vírgula embaixo de vírgula, então vai ficar o 4 embaixo do 6. Então vai ficar 8 mais 0 é 8, 6 mais 4 é 10, vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui no total é 10,8, é o total. Menos 3,8. Então, aqui eu vou descobrir, vocês vão descobrir o tamanho da sala, tá? Porque você tem agora o tamanho total, que é 10,8, menos 3,8 centímetros, que é o tamanho da cozinha. Quando vocês vão subtrair, vocês vão descobrir o tamanho da sala, tá bom? Como aí é dado em centésimo, tem 1/100, 1/100, que é centímetro, né? Então, vocês vão fazer o quê? Vão transformar o resultado que deu aqui, vocês vão multiplicar por quê?
tirar aqui e vou aumentar aqui.